da leitura do Apocalipse. Sejam todos bem-vindos aqui no canal no YouTube, @Semeando Unção. E nesta palestra, nesse estudo, nesta pregação do livro do Apocalipse, pedimos para que todos possam participar da leitura. Então já se inscreva aí no canal, tá bom? Vamos lá, vamos para a palavra de Deus, o livro completo de Apocalipse, mediante o canal da igreja. Mas hoje iremos falar a respeito do capítulo 6, que diz assim: havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olheis, e ouvi um dos 4 animais, que dizia como em voz de trovão: vem e ver. Versículo 2: e olheis, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Se você que está chegando agora no canal do YouTube, você analisando a Bíblia, você vê um caso igualzinho a esse, que é o caso do filho de Davi. Você vê o caso de Adonias. Adonias, se você ler a história de Adonias, você vai ver que é o mesmo caso deste ser aqui. Adonias preparou para ser rei. Adonias já se consagrou a rei. Adonias vestiu as vestiduras do rei para vencer, saiu vitorioso para vencer. Mas se você observar a história de Adonias, lá em 1 Reis, capítulo 1, você vai ver que é o mesmo significado. Saiu para vencer, mas todavia não conseguiu. Vamos dar um pulinho lá em 1 Reis para ver essa história em alguns versículos. Eu peço que vocês assistam 1 Reis, capítulo completo do primeiro, ou seja, assistir o capítulo primeiro completo. Mas o que eu peço a vocês aqui, para que vocês possam, junto comigo, ver, analisar o que está escrito lá em 1 Reis, capítulo 5. Diz assim: então Adonias, filho de Agite, se levantou, dizendo: eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros e 50 homens, que corresse adiante dele. Veja, ouça, quando nós lemos Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 e 2, fala de uma criatura, de um ser que saiu vitorioso, que saiu para vencer, que saiu para conquistar. Então, se você ler a história de Adonias, aqui no capítulo 1 de 1 Reis, você vai ver uma mesma história. Porém, quando você vai para Adonias, capítulo 1, versículo 50, você vai ver que no finalzinho da história dele, diz assim: porém, Adonias temeu a Salomão, e levantou-se e foi, e apegou-se às pontas do altar, e fez-lhe saber a Salomão, dizendo: eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que apegou-se às pontas do altar, dizendo: jura-me hoje, ó rei Salomão, que não matarás o seu servo à espada. Ouça, veja, entenda. Por isso que é o estudo, para que você possa, dentro da própria Bíblia, entender o significado das Escrituras. Aqui em 1 Reis, capítulo 1, você entende a história de Adonias. Adonias, irmãos, para que você possa realizar atos na sua vida, consequência mediante ao fazer, ao levantar e ao deitar, você possa entender qual é a vontade de Deus através da palavra dele, porque não só de pão viverá o homem, mas sim da palavra que sai da boca de Deus. Então, no livro de Apocalipse, capítulo 6, nós temos uma história que fala a respeito de um ser que saiu, um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, tinha o arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então,
você precisa ler a história de Adonias no capítulo 1 completo. Lê completo. Anotou aí? Então vamos prosseguir na leitura. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e ver. No versículo 5, vem e vê, e saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Veja que no segundo selo que o Cordeiro de Deus abriu, saiu-se outra criatura mediante ao que estava acontecendo ali. E o grande e poderoso Deus disse: vem e ver para o profeta e apóstolo João. E aí saiu-lhe um cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi-lhe dado que tirasse a paz da terra, e que matasse uns aos outros, e foi dada uma espada. Foi dada uma espada. Agora, se você que está aqui no estudo do Apocalipse, assistindo conosco essa história, se você analisar, queridos amados irmãos, a história, a mensagem de Cristo, sim, desde Gênesis a Apocalipse, a mensagem do Cordeiro de Deus, você vai analisar e perceber que Cristo trouxe uma verdade. Sim, Cristo nos colocou, nos deu, nos ofereceu uma verdade. É a mesma coisa que você lê lá em Mateus. Vamos ver o que está escrito em Mateus? Mateus capítulo 10, versículo 34. Vamos ver o que está escrito aqui? Mateus 10, 34. O que Cristo disse a respeito da palavra dele? Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Agora, se você ler o capítulo 10 de Mateus, do primeiro versículo até o último, você vai perceber que no capítulo 10 de Mateus traz uma realidade do que é Apocalipse capítulo 6, versículo 3 e 4. Porque em Apocalipse capítulo 6, versículo 3 e 4, fala a respeito disso, de tirar a paz da terra. Aí você lê Mateus capítulo 4, capítulo 10, versículo 34, e você vai ver no capítulo 10 que o próprio Cristo já tinha falado a respeito disso. Já tinha oferecido, dado, mencionado a respeito da paz da terra. Sim, irmãos. Vamos para outro versículo aqui, mediante João. João capítulo 3, versículo 19. Vamos ver aqui outro versículo maravilhoso para que possamos entender e compreender a verdade da palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ouça, veja, perceba, irmãos, vocês que estão anotando aí no caderninho, vocês que estão acompanhando junto comigo na Bíblia, veja, ouça, que no capítulo 6 de Apocalipse, versículo 3 e 4, fala de um cavalo vermelho e o seu cavaleiro, que foi dado o poder de tirar a paz da terra. Agora, se você lê Mateus capítulo 10, você vai perceber que o próprio Cristo já avisou sobre isso. Aí você lê João capítulo 3, o capítulo 3 completo de João. Aí você vai no versículo 19 e está escrito aí. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens preferiram mais as trevas, porque as suas obras eram más, são maus os seus passos, os seus caminhos. Então, irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é linda, ela é maravilhosa, quando você se coloca ao ponto de entendê-la, o conhecimento da palavra de Deus. Notou aí? Mateus capítulo 10,
e João 3, mediante o versículo de Apocalipse 6, versículo 4, 3 e 4. Vamos para o versículo 5 agora? E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vir, e olheis, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele estava sentado, tinha uma balança em sua mão. Tinha a balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiqueis o azeite e o vinho. Entenda, meus irmãos e queridos amigos, quando você lê Apocalipse, capítulo 6, versículos 5 e 6, você escuta falar a respeito de um cavalo preto, e o seu cavaleiro estava com uma balança na mão para medir a terra, medir os seus habitantes. Mas foi dado um poder, foi dada uma ordem a esse cavaleiro para que não danifique o azeite e nem o vinho. Agora, irmãos e amigos, se você na própria Bíblia tem a resposta para isso, tem a resposta para esse versículo, porque se você analisar a história de um homem chamado José, filho de outro homem chamado Jacó, descendente de Abraão, com uma herança de 12 irmãos, mediante 11 ele mais um. Se você analisar a história deste homem chamado José, você vai entender. Você pode encontrar a história de José no capítulo 46 e no capítulo 47 de Gênesis. Mas vamos dar um pulinho lá no capítulo 47 de Gênesis, para que possamos entender a vontade de Deus em nossa vida. Gênesis 47, no versículo 13. Vamos ver aqui o que está escrito, para que possamos entender e compreender a vontade de Deus. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfalecia por causa da fome. Ouça, veja a palavra de Deus aqui em Gênesis capítulo 47. E a história diz a respeito do versículo 40, do capítulo 46 e do capítulo 47. Fala da história de José, a qual você deve ler. Agora, no versículo 12 aqui, e José, presta bem atenção. E José sustentou de pão a seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. Presta bem atenção, porque no capítulo 6 de Apocalipse, versículos 5 e 6, no capítulo 6 de Apocalipse, versículos 5 e 6, diz a palavra de Deus que houve um cavalo preto e o seu cavaleiro, assentado-se sobre ele, tinha uma balança nas mãos e veio para medir a terra e os seus habitantes. E foi-lhe dado um poder para não danificar nem o azeite e nem a oliveira. Aqui em Gênesis capítulo 46 e 47, no versículo 12 de 47, em Gênesis, aqui nós encontramos uma palavra, diz: e José sustentou de pão a seu pai, seus irmãos e toda da sua casa, segundo a das suas famílias. Porque e no versículo seguinte, o 13, diz: e não havia pão em toda a terra, porque a fome era grande na terra do Egito, da terra de Canaã, e o povo desfalecia de fome. Mas José, pela sabedoria divina, pela unção de Deus, que assim ele o concedeu, José teve o poder de guardar os alimentos para essa situação. Assim também é no capítulo 6 de Apocalipse, versículos 5 e 6. Porque os homens de Deus sempre serão, presta bem atenção aqui, presta bem atenção. No capítulo 6, versículos 5 e 6 de Apocalipse,
O cavaleiro que está montado no cavalo preto, para danificar e tirar e colocar a fome na terra, ele não tinha o poder, ele não tem o poder de danificar nem o vinho e nem o azeite. Ora, irmãos, usa sua inteligência. Se lá em Gênesis capítulo 47, Deus guardou a José e os seus familiares. E mais ainda, e através de José, todo o povo do Egito teve o que comer. Assim será nos dias do cavalo preto junto com o seu cavaleiro. Deus guardará o seu povo. Deus tem prazer em guardar o seu povo. Retornando para Apocalipse. Nós estamos fazendo a leitura do Apocalipse, né? Paramos no versículo 6. Aqui, não verifiquei o azeite e o vinho, não é isso? Vamos para o versículo 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvir a voz do quarto animal que dizia: vem e ver. Prosseguindo na leitura da palavra de Deus. E olheis, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com a espada, e com fome, e com mortandade, e com as feras da terra. Ora, meus amigos, irmãos e amados queridos, você que está aqui participando da leitura desse Apocalipse, você que está participando da leitura do livro do Apocalipse, presta bem atenção. A palavra de Deus, que é viva e eficaz, que pode ajudar, que pode transformar nossas vidas, mediante essa leitura aqui do livro, diz no capítulo 6, versículos 7 e 8 de Apocalipse, fala a respeito do quarto selo, e saiu um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha o nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra, a espada, com fome e com mortandade, e com as feras da terra. Agora se você usa sua inteligência, aqui está dizendo a quarta parte dos seres vivos, habitantes da terra, mas sempre sobra alguém. Os remanescentes sempre prevalecem. Se você analisar o que disse o profeta Elias: só eu fiquei, ó Deus. Mas Deus respondeu: não, aqui tem pessoas que eu guardei para mim. Paulo também falou sobre isso em Romanos. Porque o temor do Senhor é o princípio do saber. Veja, irmão, o temor do Senhor é o princípio do saber. Vamos dar um pulinho lá no livro de Mateus para entendermos melhor esse versículo? Mateus 10, 28. Vamos ver o que está escrito aqui. Cadê 10? 28. Vamos ver aqui. E não temais o que mata o corpo, e não pode matar a alma. Temeis antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ouça, perceba, analise, julgue, preste bem atenção, escreva, entenda, leia. Porque a palavra de Deus, ela muda. Porque conhecereis a verdade vos libertarás. E a verdade é a palavra de Deus. E no capítulo 6 de Apocalipse, versículos 7 e 8, fala a respeito de quê? De um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, que tinha o poder para destruir. Mas aqui em Mateus capítulo 10, versículo 28, a própria palavra diz: não temeis aquele que pode matar o corpo, temeis a Deus. Por isso que ele disse: danifiquei a quarta parte. Sempre sobra os remanescentes. E quem é os remanescentes? Os remanescentes é aquele que teme a Deus, somente a Deus. O seu temor é para com Deus, porque o temor dele é o princípio do saber.
Sim, irmãos, o temor do Senhor é o princípio do saber. Agora vamos dar uma leitura no capítulo 6 e versículo 9 de Romanos, para que possamos entender mais a respeito dos versículos. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Observa, perceba, analise. O próprio escritor aos Romanos diz aqui na palavra que todos aqueles que se colocam no lugar dos remanescentes, aqueles que o seu temor é do Senhor, aqueles que sua vida pertence exclusivamente a Deus, que crê em Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, que crê no Senhor, nem a morte, nem o inferno, nem os principados, nem as potestades, nem os anjos, nem os homens pode tocar, porque eles são exclusivamente de Deus. Por isso que eu falo que a morte não tem poder sobre os escolhidos de Deus. O corpo talvez padece, mas a alma ninguém toca. Presta bem atenção. Aí nós lemos, amigos e irmãos, nós lemos aqui em Apocalipse, capítulo 6, versículos 7 e 8. Aí ele disse que o cavaleiro que está montado no cavalo amarelo tem o poder para destruir. Porém, ele não tem poder para destruir aqueles remanescentes, porque as portas do inferno não pode prevalecer contra os escolhidos de Deus. Está escrito em Mateus capítulo 16, versículo 18. Ou você quer que eu leia para você? Vamos lá. Mateus 16, 18. Aqui, ó. E também eu vos digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Mateus capítulo 16, versículo 18. Por isso que eu falo, irmãos, que aqui em Apocalipse capítulo 6, versículos 7 e 8, fala a respeito de um cavaleiro montado num cavalo amarelo, que tem poder para destruir. Veja, ouça, e ele tem o nome de morte, e o inferno o seguia. Mas mesmo ele tendo o nome de morte, mesmo o Hades, o inferno o seguindo, ele não tem poder para tocar nos escolhidos de Deus. Por quê? Porque as portas do inferno não prevalecem, não subsiste, não vence os escolhidos de Deus. Vamos para o versículo seguinte. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Veja, ouça, entenda, irmão. E clamava com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habita sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, lhe foi dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e dos seus irmãos, que havia de ser morto com eles, como eles foram. Ouça, entenda, compreenda a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Nos traz um entendimento aqui em Apocalipse capítulo 6, versículo 9, 10 e 11. 10 e 11. E se você analisar no capítulo 9, diz que debaixo do altar tinha as almas daqueles que amaram a Deus por amor da palavra de Deus e do testemunho que deram. Estavam sentados debaixo do altar do Cordeiro. No versículo 11 ele disse: espera um pouco,
Agora, eu, irmão, aqui o missionário Barbosa, eu falo com todo o entendimento. Jesus Cristo realmente é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vamos dar uma olhadinha aqui em João capítulo 11, versículo 25. João capítulo 11, versículo 25. A palavra de Deus é maravilhosa. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ouça, entenda, compreenda, veja, olha o que eu falei, amigos, amados irmãos, entendam o que eu falei aqui para vocês. Quando nós lemos Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, 10 e 11, que fala que os homens, as almas, estão ali ao redor do trono de Deus, pedindo a Ele justiça, e Ele fala: calma, calma. Mas por que Ele falou calma para essas almas? Porque está escrito aqui, João capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crê tu nisso? Disse ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que havia de vir ao mundo. João, capítulo 11, versículo 25, 26 e 27. Mas anota aí, João, capítulo 11, lê o capítulo completo, para que vocês possam entender, para que vocês possam compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Vamos dar um pulinho lá em Mateus 11. Cadê Mateus aqui? Mateus capítulo 11, versículo 28. É um versículo bem conhecido em todos os cristãos. Presta bem atenção. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 6, versículo 9, 10 e 11, nós observamos que as almas estavam diante de Cristo, o Cordeiro de Deus, ao redor e debaixo do altar, clamando por justiça e clamando por aquilo que Ele prometeu, a sua santa justiça. Mas aí Ele disse: calma, calma. Mas se você observou e analisou o que nós lemos há um minuto atrás, há um pouco de tempo atrás, que eu falei a respeito de João capítulo 11, que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim jamais morrerá. Agora aqui em Mateus capítulo 11, olha o que está escrito: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Veja, ouça, Ele disse: vinde a mim. Por que Ele disse vinde a mim? Porque lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 11, as almas estavam diante dele, salvas, com vestiduras brancas. Aqui em Mateus capítulo 11, versículo 29, Ele disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Ouça, entenda, compreenda, amigos, amados irmãos. O Deus por nome de Jesus Cristo te chama. Ele te chama para que você possa chegar até Ele e ter vida, e ter salvação, e ter esperança, e ter tudo que a vida mediante Deus pode te oferecer. Vamos prosseguir a leitura. Lemos o versículo 11 de Apocalipse 6, vamos para o 12. E havendo aberto o sexto selo, olheis e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de cilindro, e a lua tornou-se como sangue.
E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todos os servos, e todos os livres, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? E quem poderá subsistir? Ouça, entenda. Aí diz no versículo 7, né? No capítulo 7. E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem foram dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as aves, até que haja selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, que era 144 mil selados de todas as tribos. De todas as tribos. Agora, analisando a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, mediante esse versículo que nós acabamos de ler. Porque assim, irmãos, se você observar do versículo seguinte que nós lemos, que é o versículo 12: e havendo aberto o 6º selo, olheis e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilindro, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, os grandes, os ricos e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e toda os livres, e se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E dizia, preste atenção, e dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Usa a sua inteligência agora. Usa a sua inteligência. Usa a sua inteligência. Qual é mais fácil? Se esconder do Cordeiro de Deus, que é Jesus, ou lavar-se com seu sangue, irmãos? Por isso que eu digo que as trevas, ela cega a raça humana. As trevas, elas cegam os olhares dos homens, ao ponto dos homens não entender, não compreender um simples significado da palavra. Porque aqui diz: e eles se esconderam da face daqueles que está sentado no trono e do seu Cordeiro. Ora, meus irmãos, não seria mais fácil se converter ao Cordeiro em vez de se esconder dele? Não seria mais fácil? Não seria mais fácil, meus irmãos, meus amigos? Não seria mais fácil? Porque se você analisar
O sangue de Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro, ele pode lavar a sua alma ao ponto de você não precisar se esconder dele. Lembra da história de Adão? Adão pecou e quando Adão pecou, ele neutralizou o efeito da palavra de Deus nele, a rebeldia. Ele se escondeu de Deus. Aqui em Apocalipse capítulo 6, no versículo 12, 13, 14, 15, 16, você vê que os homens se escondem do Cordeiro de Deus. Mas eu vos digo, é mais fácil você ser limpo e lavado pelo sangue de Cristo para não precisar se esconder, conforme está escrito na palavra de Deus, conforme está escrito na santa e gloriosa palavra do Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 13, vamos ver aqui. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Ouça, entenda, compreenda, irmãos. Abra vossos olhos, vosso entendimento. A Bíblia diz, julgai a vós mesmos. A Bíblia diz, julgai os homens. A Bíblia diz, julgai os espíritos, para ver se eles procedem de Deus. Ouça o que eu estou lhe dizendo, irmão. Em vez de você correr e se esconder nas montanhas, nas cascatas, nas cachoeiras, nas matas, nos matos, nas cavernas, nos prédios, nos túmulos, ou talvez seja em um lugar profundo, em vez de você se esconder, se entregue a Jesus Cristo e ele vos lavará a sua alma ao ponto de você não precisar se esconder. Mas está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 13, mas agora em Cristo Jesus, vós, eu digo você, que antes estava longe, antes você precisava se esconder, antes você precisava correr, se esconder, como Adão fez, mas agora não precisa mais, porque o sangue de Cristo vos lavou e limpou. Já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Glórias a Deus, meus irmãos, meus amigos. Vamos para outro capítulo em João. João capítulo 4. Vamos ver o que está escrito aqui. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der será nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Ouça, irmãos, João capítulo 4, versículo 13 e 14, Jesus fala que ele dá uma água para nós beber, e essa água se torna vida. Em Efésios capítulo 2, versículo 13, ele disse: o sangue de Cristo que nos lava os nossos pecados, ao ponto de nós não precisarmos esconder-se de Deus. Esconder-se de Deus. Irmãos, estamos fazendo a leitura do Apocalipse, capítulo 6. Bom, agradável é a vontade de Deus. Agora, nós lemos o capítulo 6 e vamos dar uma corridinha aqui. Vamos para o capítulo 7 agora. Mas aí, irmãos, você pode entender, compreender o que diz a palavra de Deus. Aí ele diz assim: e clamava com grande voz, capítulo 7, versículo 10 agora, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Salvação que está assentado no trono e ao Cordeiro. Aleluias, irmão. Aleluia. É muito bom ouvir e entender a vontade de Deus. É muito bom. Queridos, eu ia falar mais do capítulo 7, mas eu estou vendo aqui que a hora passou. Vamos fazer o seguinte, vamos finalizar aqui, vamos finalizar esse capítulo 6
E no próximo vídeo no canal você pode assistir o capítulo 7, a tradução e a explicação do capítulo 7. Então vamos fazer o seguinte, vamos parar por aqui o capítulo 6, é isso? Vamos parar por aqui um pouquinho e no canal do YouTube você pode assistir a tradução do capítulo 7 de Apocalipse. A vocês que estão no YouTube, por favor se inscrevam, vocês que estão no TikTok, no Kawaii, no Instagram, se inscreva no canal, @Semeando Unção. A vocês das demais lives, muito obrigado pelo carinho, pelo amor. Um beijo, um abraço do seu amigo e missionário Manuelito MB Barbosa. As pessoas me chamam de missionário Manuelito, outros gostam de chamar de Barbosa e o importante é a palavra de Deus. Porque para Ele, por Ele, é todas as coisas. Se a palavra de Deus não te ajudar, quem sou eu para fazer alguma coisa por você? A palavra de Deus é aquela que transforma o homem, que salva o homem, porque a própria palavra de Deus traz a fé. A fé vem através do ouvir e ouvir a palavra de Deus. E uma vez que você acredita em Cristo, Ele te lava, aleluia. Ele te lava com o seu sangue, porque foi para isso que Ele veio a este mundo. O Cordeiro de Deus, que desde o princípio foi preparado para tal coisa, para tal dia, para nossa salvação. Bendito seja Jesus, o Filho de Deus. Tchau, meus queridos.